Bom dia, amigos ouvintes. Estamos dando início à live de hoje, em nome de nosso Senhor Jesus, e já com pedido de desculpa da última live, que por certos detalhes não deu para ser concluída, nós o enviamos a si mesmo já estava terminando. E hoje nós vamos falar sobre o movimento dos acontecimentos que estão acontecendo no nosso país. Então, não temos por onde culpar algo de um lado ou de outro, porque isso faz parte das profecias de Jesus, de coisas que iriam acontecer. Perplexidade entre as nações e assolação. Então, é algo que as pessoas que estão sempre estudando acerca das profecias estão sabendo. Não tem nada oculto. Está tudo avisado. E do jeito que está escrito nas profecias de Jesus, é só você dar uma recapitulada que você vai encontrar tudo o que está acontecendo agora sendo dito por ele. Certo? Então, porque o homem, de certa forma, ele usa a sua maneira de entendimento e não podemos negar que às vezes até um pouco evoluído, mas só que a sua maior sabedoria não consegue mudar os planos de Deus. Porque Deus já avisou, ele não muda. Tudo que ele fez antes que o mundo existia. Essas coisas que estão acontecendo agora foi já marcada para essa época, para acontecer. E se ele mesmo diz, eu não mudo, é sem lógica tentar mudar algo que ele fez, permitiu e ainda avisou que ia acontecer. Né? Então, mas por que esses acontecimentos de sofrimento? É porque alguém que te ensinou, desde que você foi entendendo das coisas, essas pessoas não te ensinou a maneira correta das coisas. Assim, tipo assim, até pouco tempo atrás se ensinava para as crianças que o nascimento de uma outra criança seria trazido por um pássaro, uma cegonha. Não é mesmo? Então, isso viria a clarear a mente dos próximos que viessem? Não ia melhorar. Pioraria, porque estava ensinando uma coisa que nem lógica tem. E não havendo conclusão perfeita de algo que está sendo ensinado, é claro que essa pessoa vai aprender inverso. E isso vai prejudicá-lo depois. E uns que diziam que era avião, que não sei o quê. Até que nessa evolução, as crianças hoje, até porque as mães passaram a ensinar quase da maneira correta, elas já têm noção de como se vem o mundo, podendo-se fazer até piadas com essas condições que estavam sendo ensinadas. É o que eu disse já em live. Hoje, não se iluda. Tem criança aí que dá de 10 a 0 no adulto, viu? Quanto o adulto está pensando, ele já pensou, e talvez que a conclusão dele, se ele já está uma criança mais ou menos formada, né, na sua fase de adolescente, vai pôr nós debaixo do braço, entendeu? Porque ele já está nascendo em uma fase do mundo evoluído.
E esse mundo, a sua evolução depende, às vezes, de sofrimento. Que é como eu tenho dito sempre, nós aprendemos muito mais com os erros do que com os acertos. Certo? Aí vamos colocar aqui parte daqueles nossos irmãos que estão ali, né? De certa forma, pelo menos é o que sai nas redes sociais, né? Não estou afirmando 100%, porque existe fake news, né? Então, eles estão ali sofrendo. Nota-se que eles estão em oração. Alguém ali está jejuando. Alguém ali está pedindo misericórdia. E por que não está recebendo, será? Será que Deus não existe? Ou está pedindo a Deus errado? Algo tem que estar acontecendo. Aí temos que voltar quando o próprio Deus disse que se não for como ele colocou, ele avisou, você vai gritar, eu não vou te responder. Tem alguma coisa impedindo que aqueles gritos de socorro não está sendo ouvido. Porque é o seguinte, Deus não aceita coisas misturadas, sociedade com o diabo. As obras dos homens são quase em si, não vou dizer todas, mas a maior parte são diabólicas. Por quê? Porque falam em Deus, mas misturado com algo que a sua vida não condiz. E Deus não recebe coisa mística. Essa é a situação. E agora grita e não é ouvido. Então, não acontece. E alguns até provocam blasfêmia. O que está acontecendo que Deus vê nós nessa situação e não entrou em cena? É porque Deus é puro e não aceita nenhuma sombra de variação e algo no meio das orações está sendo misturado. Do lado que está pedindo misericórdia a Deus, você está ouvindo ele pedir direto a Deus, não é isso? E a gente está até pedindo por eles, ali, naquele sofrimento. Mas você também não tenha dúvida que do mesmo lado ali, sem propagar para ninguém, tem gente na encruzilhada, comendo farofa de galinha preta e oferecendo sacrifício de bodes e tudo mais. E até um ser maligno chamado Exu Sete Caveira, que põe eles para comer carniça, restos, ou seja, o animal todo, que ele sacrifica e deixa apodrecer e depois come, incorporado com sete caveiras, ali na estrada. Você não sabia disso, né? E para onde que ele está mandando isso? Em torno que esse mesmo problema que aquele cristão está ali gritando, ele também está fazendo aquela coisa tremenda, terrível, também no mesmo assunto. Jesus disse assim, da mesma fonte não pode sair dois tipos de água, doce e amargosa. Porque num certo lugar, uma vai cair na outra e vai contaminar. A que era limpa vai tornar-se imprópria para o consumo por causa daquela outra água que não é tão boa, não é? E o que está acontecendo com o nosso país, meus ouvintes e meus irmãos, é simplesmente isso. Estão buscando por falsos ensinamentos um tipo de Deus místico, que esse Deus é só formado em duas parcelas. O próprio Jesus disse, não pode servir a dois senhores. Você vai ter que abandonar um
para seguir o outro. Porque senão vai dar contraste entre os dois, Senhor. Ele dá uma ordem, o outro dá outra, a pessoa vive de um lado e de outro, ou assim, né? E esse fluido, essa energia que está saindo desses poderes que eles estão provocando, de pedidos, e vai se misturar. E ao chegar diante de Deus, ele não vai receber, porque não está saudável, não está puro. E isso veio afetando, porque o país, Brasil, muito abençoado por Deus, por sinal, pode considerar-se o melhor país do mundo, em termos de tanta coisa boa que tem aqui dentro. Mas vejam bem, tomaram-se a maioria das pessoas o mau caminho, um querendo enricar com as coisas do outro. Outro, existe pessoas que matam alguém só para experimentar a arma nesse país. Ou tiram a vida por uma simples coisa, certo? Sem ser atacado, só por prazer. Olha a situação que está esse país. A traição é a coisa que Deus condena altamente. É a que mais está existindo entre os seres humanos. Não só o Brasil, como o mundo ao todo. E isso vem causando a revolta de Deus contra a população. Como aconteceu nos dias de Noé. Jesus falou, como foi nos dias de Noé, também vai ser na vinda do Filho de Deus. Certo? Então, está aproximando. Noé, o que aconteceu? Tornou-se essa situação que estamos vivendo hoje. Aí Deus veio e disse, olha, eu vou destruir esses seres porque me arrependo de ter feito. Então Deus, faça uma ideia, faça uma reflexão. A situação que está Deus, diante dos seres que criou, vendo a prática do mal, da traição, da covardia, certo? Em vez de aprender com Deus, aprende com os homens. Jesus o condenou. Não faça isso. Certo? Formam-se grupos. O que eles ouvem, eles praticam. O apóstolo São Paulo disse, aquilo a quem servis, dele sereis escravo. Certo? Virar escravo. Se fosse de Deus, seria gostoso andar pelo comando de Deus. Mas sendo de outro igual a nós erramos, ele também erra, não podemos ter confiança nos acontecimentos. Depois, quanto mais tecnologia se criam, mais se rebaixam. Vai crescendo em suas filosofias, na sua ciência, quer descobrir as profundidades dos céus, através de máquinas que falham na mão do homem, mas não conhece, ou conhece, mas não obedece os mandados de Deus. Ele vai ficar naquela. Jesus diz, o que não é contra nós é por nós. Ele fica dessa situação contra. E se ele está no contra, ele não precisa esperar receber algo de bom do outro lado, do bem. E foi se misturando isso aí. Aí foi se crescendo os poderes dos homens. Homens eleitos, que outro povo que pensa igual a ele o elegeu, de um lado e de outro, e aí depois eles se formam uma guerra entre si, não aceitando a versão do outro. Um quer ser mais sábio, mais técnico, tornando a sua inteligência acima de qualquer coisa, até da de Deus,
indiretamente ele faz isso, ou talvez diretamente, que conhecemos entre essa turma aí pessoas que assumidamente ateu, certo? E aí o país vai sendo, os países, né, vai sendo administrado na administração dos homens. E nem toda administração humana tem um final feliz. Que se tivesse, não tinha um pobre. Que ninguém quer ser pobre. Se desse tudo certo, assim como o homem planeja, não tinha erro. E aonde há erro, não foi Deus que pôs a mão. Foi o homem. Porque Deus não erra. Se houver acerto, ele foi bem-aventurado. Mas também o êxito não é dele. Ele tem que agradecer a Deus pelo que ele recebeu e deu certo. Mas quando se chega a épocas de festas adotadas pelo país, vejam bem, onde estão reunidos, Deus não se faz presente. Ele afasta. Porque as palavras que saem ali não é permitida que chegue à frente de Deus. Isto quer dizer, os homens cada dia estão se tornando só, desprevenido, desamparado das forças espirituais do bem, e ele vai ficando, na sua sabedoria, frágil, sem persistência, sem certeza, que ele já não tem mesmo certeza. Hoje estando vivo, amanhã pode estar morto. Certo? Então, ele já é um produto assim, ligado a um Deus superpoderoso, mas, no entanto, ele não está usando a arma certa. Ele escolheu a mais frágil, a que está ao seu alcance com facilidade. E tudo que é bom, eu tenho dito sempre, tem um preço mais alto a pagar. Então, como do lado de Deus há várias exigências que tem que ser cumprida para fazer parte desse grupo, e esse grupo é inteiramente individual, ele não tem terceiros entre Deus, entre o homem e o céu. Não tem. É como eu digo sempre, não há professor, existe alunos. Porque para ensinar sobre o céu, ou sobre qualquer coisa aqui na Terra, primeiro a pessoa tem que ter experiência que sabe. Para que, senão, ele vai passando, tendo passado os seus entendimentos, a sua conclusão, na pessoa que isso se acertou, pode dar totalmente errada. Mesmo que até Paralelos diz, não, ele falou certinho. Mas quem pode te garantir? Quantas pessoas me ensinaram dizendo que era certo fazer aquilo? E em algo eu me dei tão mal, que atrapalhou por uma vida. E eu mesmo ouvindo jurava que isso era 100% acertar. Mas errei por ter acreditado em conhecimentos humanos, porque o alto segmento, para que chegue a sabedoria, começa no temor de Deus e depois continua nas obediências. A troca desse sentido, você erra o alvo. Porque a maneira visual humana, ela não tem 100% de acerto.
E como é mais fácil fazer o errado do que fazer o certo, é mandado fazer a escolha, vão escolhendo, mesmo que use o nome de Deus, mas faz ao contrário a sua vontade. Se sair bem, não agradece porque saiu bem. Ele põe o mérito para ele. Veja quando sou inteligente, eu apliquei e deu certo. Mas não sabe ele que Deus estava por trás do bem que chegou até ele. Ele toma a honra para si. Deus vai ficando de lado. Você sabia o que é desprezar o seu maior amigo? Você tem noção do sentimento que esse seu amigo vai ter? Que foi desprezado. Quando ele sempre vinha ao seu lado te ajudando, o dia que você precisar dele, simplesmente ele vai negar. Você pode morrer de orar. Você pode fazer jejum, você pode fazer o que você quiser. Na Índia tem uma parcela de um tipo religioso que eles se torturam a si próprios com correntes de aço. Se espancam até sangue correr pelo chão. E nada disso eles têm alcançado. Porque a maior parcela da Índia, com aquela religião toda, é uma pornografia sem tamanho. Sem tamanho. Então, isso significa que a tortura não valeu nada. Porque não é se mutilando que Deus vai te perdoar pecado. É na obediência. Você pode até sofrer, mas para seus conhecimentos ser melhorado. Mas você só tende a crescer porque você está do lado certo. Se você não acerta aqui, mas também livra, vai ser livre no dia da pior angústia. Porque o seu pensamento tem que estar fixado, não é nos bens que você pode adquirir aqui e até viver bem aqui. O seu pensamento tem que estar fixado na punição, a começar pela morte. É nisso que você tem que pôr a sua preocupação. Não é deixando de fazer isso, aquilo outro, assim, um detalhe que foi marcado por alguém, passou para você, que você chega lá. O espiritual nunca vai se misturar com o material. Nunca. Então, é direcionado pelo Espírito Santo a parte que pertence a Deus e direcionado para um homem qualquer, em milhões de qualidade de religiões, as doutrinas dizendo, ó, você fazendo isso, você está certo com Deus. E nem ele sabe se Deus está aprovando nem a obra dele. Quantas igrejas, só dentro do Brasil, está envolvida agora? Porque quanto mais aperta, as pessoas tendem a virar santo, né? Vai ficar do aperto. Passou o aperto, acabou. Ele esqueceu tudo e agora só alegria, não é? Pois é. Mas Deus conhece o princípio e o futuro. Ele sabe tudo, de jeito que o alimento que hoje está gritando, eu prometo ser assim, amanhã você do mesmo jeito, papá. Deus está vendo lá na frente. Muitos anos, ou poucos dias, ou tanto que ele quiser, ele, o comandante, que aquela pessoa não vai ser nada daquilo, ou quase nada daquilo que ele falou agora, quando estiver sofrendo. Certo? Um apóstolo diz o seguinte, se você fizer um voto, se você não for cumprir, é melhor que você não faça. Melhor você não fazer. Porque para Deus é o seguinte, se você falar, você tem que cumprir. Se você não cumprir, vai ser taxado, escrito, filmado e gravado. Certo? As suas palavras, os seus pensamentos. Por isso que o relato pecamos em pensamentos, palavras e obras. Quer dizer, de toda vez, o lado que você virar, tem um fogo cruzado. Se vem do lado de Deus, apareceu bem. Mesmo que for sofrimento. Mas se vem do outro lado, vem sem misericórdia. Porque ele não tem piedade. Porque até os homens que ensinam o caminho errado para você, ele está incorporado com o lado inverso das coisas corretas. Certo? Então, é o seguinte, eu quero deixar um pedido para vocês, se algo vocês têm achado interessante, e façam uma escolha de alguma coisa que eu disse, e o que você não achar que não dá certo, pode descartar. Ou, às vezes, em uma comunicação, eu aceito críticas,
né? Eu não estou aqui para ser um professor, para te ensinar como você fica rico, você usando um pedacinho de coisa, de outro, de artimanhas. Não. Passando um lencinho na porta do banco para descontar dívidas. Não, não estou aqui ensinando essas coisas. Essas coisas tudo é balela. Eu estou aqui simplesmente porque eu não faço parte de nenhuma religião, certo? Não sou contra nenhuma. Eu não sou Deus para julgar. De lá de dentro também sai algo que pode ser especial. Depende da revelação do adepto que esteja frequentando. Porque um dia ele vai cumprir aquela palavra, sai dela, povo meu, para que não incorra com as suas pragas. Está em Apocalipse. Certo? Então isso, o que eu estou fazendo aqui é o seguinte, é tentando explicar para o mundo que não adianta colocar o homem, por mais técnicos que achamos que ele seja na sua área, os poderes que foi adquirido através das leis. Eu estou tentando passar que isso não barra nada que Deus tiver proposto para esse mundo. Eu quero dizer para os ouvintes que Deus ira como nós, ele fica revoltado, horas até ele entristece com os nossos atos. Imagina você se nós for pressionando um elemento, pressionando, mas corre o risco de um dia ele resolver surtar e nos matar. É isso. E não é diferente disso que está falando lá em Ezequiel. Deus disse que essa tormenta vai indo assim, de uma pessoa, põe ele no caminho, ele sai e ele faz o que quer. Ele disse, um dia eu porei um tropeço na frente desse cara para que ele morra. Certo? Ainda cobrou ainda, e aquele que eu mandar a mensagem para ele, sair daquilo, deixar de fazer aquilo outro, se ele não der do jeitinho que eu mandei, eu vou cobrar o sangue dele da cabeça dele e das mãos dele. Veja como que Deus age. Ele tem muita revolta contra o que os homens estão fazendo na terra. Faça, mas tenha certeza do preço que vai custar essas coisas. Aposte nisso. Não importa que você seja juiz, ser quem, aliás, eu não acredito na lei do homem. Descreio totalmente. Na lei do homem eu sou um ateu de carteirinha. Porque ele faz uma coisa que dá certo e faz 1000 que desgraça toda a população da Terra. Certo? Então, ensinamentos humanos para mim, eu faço o que o Paulo me ensinou, o São Paulo. Você conhece todas as coisas, mas pega para você só o que presta, o que dá resultado. O resto é o resto, você deixa. Por isso que eu falo sempre, você é o cientista da sua própria pessoa. Você é que é o técnico do seu juízo, da sua maneira de pensar. Você é o seu dono. Você não precisa de terceiro dizer o que você come, o que você bebe, como que você anda. Não, você não precisa. Sabe por quê? É porque Deus vai pôr lá pessoas eleitas e escolhidas. Por isso que diz muito chamado, poucos escolhidos. Se tem alguém andando errado ou certo, eu não tenho o direito de dizer quem vai e quem não vai, você tem que ser assim, tem que ser daquele outro jeito. Porque ele disse que até as prostitutas poderiam entrar diante dos discípulos no reino de Deus. Então, eu peço, por favor, se você gostar, inscreva-se nesse canal, deixa o like. Não para me ajudar a ganhar dinheiro, como é a intenção de canais por aí, né? E que também não sou contra, porque se alcançou até ajuda, isso é muito bom. Então, quero que você compartilhe, me ajude a passar essas coisas que pode ser dura, mas é verdade. Eu passo para você experiência até pela idade que tem. Sem nenhum interesse de mudar os seus rumos por ordem dos seus pensamentos, certo? Porque você é individual para Deus. Você tem que tratar com Deus, e não eu levar você para se tratarem, vocês para se tratarem com Deus. É cada um.
E o meu abraço a todos vocês, o meu respeito, em qualquer lugar que você esteja, porque enquanto for permitido por Deus, eu não tenho nenhum pensamento em parar. Eu quero expandir essas coisas, falando a verdade, passando os meus sentimentos que não são os seus, somos diferentes, mas o que você puder aproveitar de mim, das minhas palavras, faça o que o apóstolo Paulo orientou. Escolha, pega a parte que você acha que é muito boa e que te serve, e eu fico agradecido. E em nome de Deus, eu peço a Ele o que for possível de uma bênção sobre a sua casa, defesa, que não haja acidente nas suas viagens, que os seus negócios não sejam intermediário que vem do lado do mal para atrapalhar o seu crescimento, porque essa é a ordem de Deus, crescer e multiplicai, não só em quantidade de pessoas, mas até mesmo em bens. Deus não proíbe que a pessoa fique rica, desde que seja da maneira correta. Então, peço, Senhor, que levante da cama aquele que está sem esperança, comida na mesa daquele que não conseguiu, porque o mundo é desigual, Senhor. Uns têm tudo e outros praticamente nada. Então, o que for possível ser feito, porque também não sei o acerto que o Senhor tem entre pessoas, e por isso eu peço pela misericórdia do Senhor, o amor que o Senhor tem pelos seres que criou. Em nome de nosso Senhor Jesus, nós agradecemos ao Senhor, acima de todas as coisas, os anjos que nos rodeiam, os bons espíritos, reveladores, que traz as suas mensagens. Acima de tudo, em nome de nosso Senhor Jesus, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.